Continuação do prefácio. Referirei-me particularmente, com toda a exatidão que me for possível, à guerra que se travou no meu tempo e contentar-me-ei em tocar brevemente o que se passou nos séculos precedentes. Direi de que modo o rei Antíoco Epifânio, depois de tomar Jerusalém e de tê-la possuído durante 3 anos e meio, de lá ele foi expulso pelos filhos de Matatias, o Asmoneu. Como a divisão suscitada entre os seus sucessores com relação à posse do reino atraiu os romanos sob o comando de Pompeu, como Herodes, filho de Antípatro, com o auxílio de Sósio, general do exército romano. Pôs fim à dominação dos príncipes asmoneus, como, depois da morte de Herodes, sob o reinado de Augusto, sendo Quintílio Varo governador da Judéia, o povo se revoltou, como, no 12º ano do reinado de Nero, começou a guerra, que se deu sobre Sestio, que comandava as tropas romanas. Quais foram os primeiros feitos dos judeus e as praças que eles fortificaram? Como as perdas sofridas em várias ocasiões por Sestio fizeram Nero temer pelo êxito de suas armas, entregando-as a Vespasiano. Como esse general, acompanhado pelo mais velho de seus filhos, entrou na Judéia com um grande exército romano. Como um grande número de tropas auxiliares foi desbaratada na Galiléia. Como ele tomou algumas cidades dessa província e outras que se entregaram a ele. Referirei também sinceramente e segundo o que presenciei e constatei com os meus próprios olhos o proceder dos romanos em suas guerras, a sua ordem e a sua disciplina, a extensão e a natureza da Alta e da Baixa Galiléia, os limites e as fronteiras da Judéia, a qualidade da terra, os lagos e as fontes que aí se encontram, e os males suportados pelas cidades que foram tomadas. Não deixarei de mencionar, do mesmo modo, as calamidades que eu mesmo experimentei em minha vida e que são bem conhecidas. Direi também como a morte de Nero aconteceu, estando já em péssimo estado os interesses dos judeus e os do império, como Vespasiano, que se apressava para marchar contra Jerusalém, foi chamado a Roma. Os presságios que ele teve de sua futura grandeza, as mudanças sucedidas na capital do império, como ele, contra a sua vontade, foi declarado imperador pelos soldados e como foi ao Egito dar as ordens necessárias. Como a Judéia foi agitada por novas perturbações, como surgiram tiranos uns contra os outros, como Tito, a sua volta do Egito, entrou 2 vezes naquela província, como e em que lugar ele reuniu o seu exército, como e quantas vezes ele próprio testemunhou as sedições que se sucederam em Jerusalém, suas aproximações e todas as dificuldades que enfrentou para atacar essa praça. Qual era a torre dos muros da cidade, a sua fortificação e a do templo, a descrição do templo, as suas medidas e as do altar. Nisso nada omitirei. Falarei das nossas festas solenes, das cerimônias que nelas se observam, das 7 espécies de purificação, das funções dos sacerdotes, de seus hábitos e do sumo sacerdote, e da santidade do templo, sem nada deturpar ou acrescentar. Farei ver também a crueldade de nossos tiranos contra os de sua própria nação e a humanidade dos romanos para conosco, sendo que éramos estrangeiros com relação a eles. Mostrarei também quantas vezes Tito se esforçou para salvar a cidade e o templo e reunir o que estavam tão obstinadamente divididos. Falarei dos muitos e diversos males suportados pelo povo, o qual, depois de sofrer todas as misérias que a guerra, a carestia e as sedições podem causar, ainda se viu reduzido à servidão pela tomada dessa grande e poderosa cidade.
Não me esquecerei também de dizer em que desgraças caíram os desertores da nação, a maneira como o templo foi queimado contra a vontade de Tito, a quantidade de riquezas consagradas a Deus que o fogo destruiu, bem como a destruição completa da cidade, os prodígios que precederam essa extrema desolação, a escravidão de nossos tiranos, o grande número daqueles que foram levados cativos e as suas diversas vicissitudes. Direi ainda a maneira como os romanos perseguiram os que escaparam da guerra e como, depois de os vencer, destruíram completamente as praças e os lugares para onde eles se haviam retirado. Por fim, falarei da visita feita por Tito a toda a província para restabelecer a ordem e de sua volta à Itália e de seu triunfo. Escreverei todas essas coisas em 7 livros, divididos em capítulos, para a satisfação das pessoas que amam a verdade, e não tenho motivo para temer que aqueles que tiveram a direção dessa guerra ou que lá se encontraram presentes me acusem de haver faltado à sinceridade. Mas é tempo de começarmos a executar o que prometi. Fim do prefácio.